E esse negócio de orar para namorar, isso existe? Mas como assim? Eu não entendo. Você pode me explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso? Posso, minha amada, porque eu passei por isso e eu quero comentar um pouquinho sobre a minha experiência aqui para vocês. Oi, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou pensando em fazer desses tipos de tema que eu gosto tanto de falar, que é sobre relacionamento, namoro cristão, casamento. Eu estou pensando em fazer disso uma série. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se vocês concordam, me deem dicas aí, porque eu estou pensando em trazer, já tenho vários temas em mente para falar sobre esse tema que eu gosto bastante. Então eu quero fazer uma série só sobre relacionamento cristão, sobre namoro, sobre espera em Deus, sobre casamento. Acho que é uma boa ideia. Eu sou uma das pessoas que mais posso testificar para vocês de como a oração tem poder na prática, como Deus responde orações e como você nunca se arrepende quando você entrega qualquer área da sua vida para o Senhor. Nós temos que entregar todas as áreas para Ele, né? Ele tem liberdade para dirigir todas as coisas, para governar em nossas vidas. A partir do momento em que nós confessamos o nome dele, que nós nos entregamos ao Senhor, nós damos liberdade para que ele possa direcionar as nossas vidas em tudo. A vontade dele tem que prevalecer. E é por isso, se você está caindo aqui de paraquedas, não sabe nem o que significa, para que isso, eu vou explicar um pouco para você. É por isso que nós cristãos fazemos questão de orar para tomar decisões, orar que seja para namorar, porque não é algo assim, uma roupa que eu boto e amanhã eu não quero mais. A gente encara como algo muito sério, algo que a gente algo que a gente vai levar para a vida toda, porque o cristão namora para noivar, para casar, então a gente tem essa preocupação. Por isso que a gente pede sabedoria a Deus, para que Ele abençoe, para que Ele nos direcione, para que mostre se realmente é aquilo que Ele tem para nós. A palavra do Senhor nos norteia em várias coisas, nos traz princípios que nos ajudam a tomar decisões, inclusive a observar se um rapaz tem um bom caráter, se ele é trabalhador, se ele é dedicado, se ele é paciente, se ele vai cuidar de você. Tudo isso nós podemos observar, mas não tem nenhum comando tão específico no sentido de dizer assim, com quem a gente pode casar, ou o que a gente vai comer amanhã, que roupa a gente vai vestir, mas tem princípios que norteiam a maneira que a gente deve se comportar, a maneira que a gente deve se vestir, a maneira que a gente deve escolher um cônjuge também. O que a gente observa muitas vezes no meio cristão são dois lados. Um lado em que espiritualiza tudo e que se Deus não descer, não bradar do céu dizendo: filha, eis que te digo, é esse o varão que você vai casar, ele é assim, assim, assim. Esse lado que acredita dessa maneira e que às vezes o Senhor pode fazer sim, mas é uma exceção, não a regra. E o outro lado também, de pessoas que não acreditam nisso e às vezes só observam o jeito da pessoa, o caráter, se agradam ali da aparência e se envolvem no relacionamento. E não pede a Deus um direcionamento, não ora, não busca do Senhor. Senhor, é isso que o Senhor quer, sabe? Sempre que eu conto a minha experiência, eu falo para as pessoas, eu não gosto de transformar uma experiência em uma doutrina, não tenho nem poder para isso, mas eu gosto de compartilhar com as pessoas o que Deus fez na minha vida, por isso que eu falo. Talvez alguém diga, mas para que isso de orar para namorar, de esperar, meu Deus, está esperando o quê? Um navio, um avião, um vulcão, um sinal? Eu vejo que muitas pessoas até zombam de certa forma. Então, trazendo para minha experiência, eu vou falar de mim porque foi, né, é o que eu conheço, o que eu posso falar é da minha vida mesmo. Eu lembro exatamente da oração que eu fiz quando eu entreguei ao Senhor os meus sentimentos. Eu estava passando por uma fase de uma certa carência, sabe? Então eu disse assim, Senhor, eu não quero, eu não tenho como cuidar dessa área da minha vida, porque eu vou escolher errado, eu vou escolher pela minha carência, eu vou escolher errado, eu não quero que isso seja decidido apenas por mim. Então me direcione. Por entender que eu não tinha capacidade para cuidar da minha vida sentimental, que eu não faria boas escolhas baseadas na minha visão terrena, eu entreguei com toda a minha força, eu entreguei essa área a Deus. Foi realmente o que aconteceu. Eu senti como se Deus estivesse conduzindo todas as coisas. Inclusive já tem a nossa história aqui, a história do nosso namoro, como nos conhecemos aqui no canal. Se você digitar como nos conhecemos, você vai encontrar. Orei e entreguei a Ele, dizendo, Senhor,
não permita mais que eu goste de nenhum rapaz. Porque se eu gostar de alguém, eu vou compreender, eu vou entender que esse será o meu marido. Eu não falei nem namorado, nem passava namorado na minha cabeça. E foi assim que aconteceu. Quando eu comecei a sentir alguma coisa, pelo meu atual esposo, e nós fomos conversando, passamos ali um período de quase 4 meses orando. Nesse período foi um período que Deus quebrou muitos traumas dentro de mim, porque na minha adolescência eu imaginava, eu nunca vou casar. Pelas experiências que eu via de casamento, que não eram boas. Mas o Senhor foi um período, esse período de oração que nós oramos, nós dois oramos juntos, foi um período que Deus foi confrontando muita coisa dentro de mim, nele também. Então eu passei por essa experiência dos dois lados, de observar o lado natural, mas da experiência de sentir o Senhor conduzindo em tudo, sentir paz, como diz a palavra dele, sabe? Que vem do Senhor, a bênção que vem do Senhor, ela não acrescenta dores, mas traz paz ao coração, ela trouxe paz, e não era uma paz que, sabe quando você quer muito uma coisa, você diz, não, eu quero que isso aconteça a todo custo. Não era isso, era uma paz que eu sabia que não era um sentimento meu, foi gerado pelo Senhor. É por isso que quando eu me deparo com algum jovem, algum adolescente, e eu tenho a oportunidade de conversar sobre isso, eu digo, observe todos os sinais que a palavra nos instrui, ela nos dá princípios que a gente pode observar, o caráter de uma moça, o caráter de um rapaz, se são pessoas de bom caráter, se são pessoas generosas, que se importam com as coisas de Deus, que levam a sério. Eu acredito que vai muito também de uma questão de intimidade com o Senhor, sabe? Porque eu já me deparei com situações em que o casal era de Deus, assim, tanto ele quanto a moça, os dois eram pessoas assim, de Deus, envolvidas na casa do Senhor, mas quando eles passaram ali um período de oração, eles perceberam que não era aquilo que o Senhor queria. E às vezes o Senhor tem planos diferentes para as nossas vidas. Isso não significa, se o Senhor não trouxe paz ao seu coração, se o Senhor, disse, vamos lá, um não para você, isso não significa que aquela pessoa não é de Deus. Às vezes não é de Deus para você, entende? Então é por isso que eu sempre aconselho, não olhe apenas o lado natural. Eu acredito que o Senhor não cabe em um molde. Ele não age de uma maneira só. É por isso que quando eu conto a minha experiência, eu não digo faça isso para todo mundo, porque não é uma fórmula mágica. Mas se eu posso te dizer uma coisa, tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus, ore, entregue a Ele aquilo que você está pedindo em oração. E Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar. Porque o Senhor requer de nós uma maturidade espiritual a ponto da gente olhar na palavra e dizer, Senhor, isso aqui não vem de Ti, isso aqui não vem do Senhor. Mas Ele ama quando nós temos essa sensibilidade de dizer, Senhor, Paizinho, é isso que o Senhor quer? Porque eu me importo com o que o Senhor acha, eu me importo com o que o Senhor quer para a minha vida. É isso que o Senhor quer para mim? Fala comigo. Nós temos que andar nesse equilíbrio. Porque na caminhada com o Senhor, muitas vezes Deus não vai de forma estrondosa dizer, filha, não faça isso, não tome essa decisão. Apenas nós vamos caminhar e o Senhor vai trazendo paz ao nosso coração. E aí a gente vai caminhando e o Senhor vai abençoando ou não, fechando a porta e a gente vai entendendo, olha, aqui foi um não do Senhor, o Senhor não abençoou, segue a vida. Mas tem coisas, assim como um relacionamento que eu entendo como algo muito importante, que eu sempre aconselho, pare, ore, dedique um tempo para orar, porque não é algo passageiro, não é uma decisão que vai mudar uma semana da sua vida, que vai mudar um ano, porque até um trabalho, vamos dar um exemplo aqui, um trabalho que você entre, diga assim, eu não orei, mas tô entrando, tô precisando mesmo, e às vezes não era aquilo que o Senhor tinha para você. Mas não é algo que mude toda a sua vida, sabe? Não é algo que, meu Deus, e um relacionamento porque cristão normalmente namora para noivar, para casar. E casamento, a gente crê que é assim, que é duradouro, que é para a vida toda. Então é algo muito sério, é algo que é para toda uma vida. Então se tem um conselho que eu posso deixar aqui para vocês, não se prenda a sinais maravilhosos, só vou aceitar
ir a um jantar com essa pessoa se Deus descer do céu e um trovão e um raio, um relâmpago. Não, não é isso. Mas não esteja ao ponto de acreditar também que só porque alguém é frequentador de igreja, porque participa de alguma coisa, essa pessoa é a ideal para você. Às vezes não é. E o Senhor, na intimidade, mostra isso aos seus filhos. Observe os dois lados. Observe se realmente é uma pessoa interessante para você e se você é uma pessoa interessante, porque às vezes a gente se preocupa muito com o outro, mas será que eu estou me preocupando em ser uma pessoa interessante? Será que eu sou alguém que tem uma conversa boa, que sei conversar com as pessoas, que saio, né? Porque às vezes você está aí orando, Senhor, manda alguém para mim, mas nem sai, nem. Ô, minha irmã, me ajuda, né? Ajuda aí. Ajuda aí. Então, assim, você que tem o poder de escolha, você que tem o poder de decidir. Então, peça ao Senhor maturidade por meio da sua palavra, para que você entenda, enxergue aquilo que Ele tem para você. Peça a Ele, Senhor, me ajuda, deixa os meus traumas de lado, tudo aquilo que a minha visão embaçada por tudo que eu já passei, que fique de lado, mas que o Senhor me direcione. Então é isso, pessoal. Tenha intimidade com o Senhor. Esse é o conselho-chave. E ore, sim, ore. Eu sou a prova viva de que você, orando, você não vai se arrepender. Entregando a Deus e pedindo a Ele que abençoe seus planos, que te direcione em tudo, que sim, aumente a sua maturidade nele, em nome de Jesus. É um conselho que eu dou para vocês. Então, que Deus abençoe vocês. Espero que tenha ficado claro, que às vezes eu tenho mania de misturar as coisas, mas que Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá bom? Tchau, tchau!